Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo de A Sentinela, estudo 47, que tem o tema Não deixe que nada separe você de Jeová. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Espero que possa estar tudo bem com vocês, com seus familiares e que Jeová sempre possa estar lhe dando seu Espírito Santo para que você possa continuar fazendo a sua vontade. Apenas lembrando, se você está se chegando aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino e, se puder, compartilhe os vídeos para que não só irmãos, mas estudantes, pessoas que gostam da Palavra de Deus, da organização das Testemunhas de Jeová, possam interessar a aprender um pouco mais. Então vamos iniciar o nosso estudo. Todo estudo completo, com leitura, perguntas e resposta, a gente inicia fazendo uma oração. Então vamos orar para o nosso bom Deus Pai Jeová, pedir a ajuda do seu Espírito Santo. Oremos. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, bom Deus, por esse dia de vida que o Senhor mais uma vez nos concedeu, por ter protegido a nós, a nossa família e também a todos os nossos irmãos ao redor do mundo. Que o Senhor possa continuar derramando seu Espírito Santo para que possamos sempre ter a determinação, a força e o zelo de continuar fazendo a sua vontade. Sabemos que nesse mundo em que vivemos, a tendência é nos desanimar, mas com certeza, com a ajuda do seu Espírito Santo, cada dia ficaremos mais fortes ao ler a palavra de Deus, meditar nela, para que assim possamos ser melhores servos seus e sempre tomar decisões que lhe agrade. Nesse momento, por favor, derrame uma porção do seu Espírito Santo, para que possamos entender a matéria que aqui será falada, possamos meditar nela, aplicar na nossa vida e, principalmente, ao participar de nossa reunião, possamos estar estimulando, fortalecendo nossos irmãos e também a nós. Proteja os seus servos ao redor do mundo, para que assim possamos ter a paz necessária em continuar fazendo a sua vontade. Muito obrigado, bom Deus, por tudo. Somos falhos, imperfeitos e errantes, mas tudo que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome do seu amado Filho Cristo Jesus. Amém. Então vamos iniciar o nosso estudo. Como dito, estudo 47 com o tema Não deixe que nada separe você de Jeová. Então o que veremos? Para continuarmos leais nestes últimos dias, precisamos confiar em Jeová e em sua organização. Mas o diabo vai tentar de várias maneiras destruir nossa confiança. Nesse estudo, vamos ver 3 coisas que ele usa e o que podemos fazer para continuar fiéis a Jeová e a sua organização. Então vamos iniciar lendo. Peraí, ainda tem o texto. O texto temático é o Salmo 31:14. Eu confio em ti, ó Jeová. Então vamos iniciar fazendo a leitura. Jeová nos convida a nos achegar a Ele. Ele quer ser o nosso Deus, nosso Pai e nosso amigo. Sabemos disso porque Jeová responde às nossas orações e nos ajuda em momentos difíceis. Ele também usa a sua organização para nos ensinar e nos proteger. Mas e nós? O que devemos fazer para nos achegar a Jeová? Então a pergunta do 1. Como sabemos que Jeová quer que nos acheguemos a Ele? Então a resposta: sabemos disso porque Ele responde às nossas orações e nos ajuda em momentos difíceis. Ele também usa a sua organização para nos ensinar e nos proteger. Leitura do 2. Podemos nos achegar a Jeová por orar a Ele e por ler a Bíblia e meditar nela. Em resultado disso, nosso amor e gratidão por Jeová vão aumentar e vamos nos sentir motivados a dar algo que Ele merece muito, nossa obediência e adoração. Quanto mais conhecermos a Jeová, mais confiaremos nele e na organização que ele usa para nos ajudar. Pergunta: como podemos nos achegar a Jeová?
Então, a resposta: por orar, ler a Bíblia e meditar nela. E o resultado vai ser que o nosso amor e gratidão por Jeová vão aumentar e vai nos motivar a dar a algo que ele merece, que é a nossa obediência e adoração. Leitura do 3. O diabo tenta nos separar de Jeová principalmente quando passamos por problemas. Como ele faz isso? Ele tenta ir enfraquecendo aos poucos nossa confiança em Jeová e em sua organização. Mas não precisamos cair nas armadilhas de Satanás. Nada vai nos separar de Jeová e de sua organização, se nossa fé e confiança nele forem fortes. Então a pergunta: o que Satanás faz para tentar nos separar de Jeová, mas o que vai nos ajudar a nunca abandonar Jeová e a sua organização? Bem, então a resposta: Satanás ele tenta nos separar de Jeová principalmente quando passamos por problemas. E ele faz isso por enfraquecer um pouco a nossa confiança em Jeová e em sua organização. Mas o que vai nos ajudar é continuar tendo fé e confiança em Jeová. O Salmo 31, 13 e 14 diz assim: ouvi as coisas mais que muitos estão dizendo, o terror me rodeia. Quando se reúnem contra mim, tramam tirar a minha vida. Eu, porém, confio em ti, ó Jeová, e declaro: tu és o meu Deus. Leitura do 4. Neste estudo, vamos ver 3 desafios que vêm de fora da congregação e que podem enfraquecer nossa confiança em Jeová e em sua organização. Como esses desafios podem acabar nos separando de Jeová? E o que podemos fazer para nos proteger? Então, a pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então, a resposta: vamos ver 3 desafios que vêm de fora da congregação. Então, como esses desafios podem acabar nos separando de Jeová e o que podemos fazer para nos proteger? O primeiro subtítulo: quando passamos por dificuldade. Às vezes, passamos por dificuldade como oposição da família ou desemprego. Essas dificuldades podem abalar nossa confiança na organização de Jeová e acabar nos separando dele. Como assim? Quando uma dificuldade dura muito tempo, podemos nos sentir desamparados e desanimados. Satanás se aproveita disso para nos deixar com dúvidas. Como? Será que Jeová realmente me ama? Será que ele ou sua organização tem culpa pelo que estou passando? Algo assim aconteceu com alguns israelitas no Egito. No começo, eles acreditavam que Jeová tinha escolhido Moisés e Arão para libertá-los. Mas depois, quando o faraó dificultou ainda mais a vida deles, aqueles israelitas colocaram a culpa em Moisés e Arão. Eles disseram: vocês nos fizeram objeto de desprezo perante Faraó e perante seus servos, e puseram uma espada na mão deles para nos matarem. Eles culparam os servos leais de Deus. Que absurdo! Se já faz tempo que você está passando por um problema, o que você pode fazer para continuar confiando em Jeová e em sua organização? Então, a pergunta do 5. Como as dificuldades poderiam abalar nossa confiança em Jeová e em sua organização? Então, a resposta: porque quando passamos por uma dificuldade por muito tempo, podemos nos sentir desamparados e desanimados. E nesse momento, Satanás se aproveita para nos deixar com dúvidas, tais como: será que Jeová nos ama? Será que a organização tem culpa? Então devemos estar atentos para não deixar que isso aconteça conosco. Leitura do 6. Ore a Jeová de todo o coração e peça a ajuda dele. O profeta Abacuque passou por muitos desafios. Tudo indica que, em certo momento da vida, ele chegou a ficar em dúvida se Jeová realmente se importava com ele. Então, ele abriu o coração a Jeová e falou tudo o que estava sentindo. Abacuque disse: até quando, ó Jeová, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás? Porque toleras a opressão?
Jeová respondeu a essa oração sincera. Depois disso, Abacuque começou a pensar em tudo que Jeová já tinha feito pelo seu povo. Isso o ajudou a recuperar a alegria. Ficou claro para Abacuque que Jeová se importava com ele e que o ajudaria em qualquer desafio. Qual é a lição? Quando você passar por problemas, ore a Jeová dizendo tudo o que está sentindo e peça a ajuda dele. Você pode ter certeza de que Jeová vai te dar forças para continuar perseverando. Sua fé vai ficar ainda mais forte quando você sentir que Jeová está ao seu lado. A pergunta: o que aprendemos com o profeta Abacuque? Então a resposta: Abacuque, em certo momento da vida, ele abriu o coração a Jeová e falou tudo o que estava sentindo. E Jeová respondeu à sua oração. E após isso, ele começou a pensar em tudo que Jeová já tinha feito pelo seu povo, e isso fez com que ele recuperasse a alegria. Então, a lição para nós é que quando nós passarmos por alguma situação na vida, devemos sentir essa mesma perseverança, esse mesmo desejo de continuar fazendo a vontade de Jeová. Isso vai fortalecer a nossa fé. Abacuque 3, 17 ao 19 diz assim: Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, mesmo que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas desapareçam no curral e que não haja bois nos estábulos, ainda assim eu vou exultar em Jeová, vou me alegrar no Deus da minha salvação. O soberano Senhor Jeová é a minha força. Ele fará os meus pés como os de um cervo e me fará pisar nos lugares elevados. Leitura do 7. Mantenha uma boa rotina espiritual. Shirley, uma irmã de Papua Nova Guiné, passou por muitas dificuldades. A família dela era pobre e às vezes era uma luta só para conseguir o básico. Um parente tentou fazer com que Shirley perdesse sua confiança em Jeová. Ele disse: Você fala que o Espírito Santo está te ajudando, mas cadê essa ajuda? Sua família ainda é pobre. Você está perdendo seu tempo pregando. Shirley admite: Eu cheguei a me perguntar: será que Deus se importa mesmo comigo e com minha família? Então eu orei imediatamente a Jeová e disse tudo o que estava sentindo. Eu continuei lendo a Bíblia e nossas publicações, além de pregar e assistir às reuniões. Shirley começou a perceber que Jeová estava cuidando da família dela. Eles não tinham passado fome e eram felizes. Shirley conta: Eu senti que Jeová estava respondendo minhas orações. Se você continuar com sua rotina espiritual, as dificuldades ou as dúvidas não vão conseguir separar você de Jeová. Pergunta do 7. O que um parente de Shirley tentou fazer, mas o que ela fez para não se abalar? Então a resposta: o parente de Shirley questionou a ajuda do Espírito Santo na vida dela, mas ela abriu o coração para Jeová, orou e falou tudo o que estava sentindo e continuou lendo a palavra de Deus. Então fez isso com que ela tivesse a certeza que Jeová estava ajudando ela. Segundo subtítulo, quando irmãos na liderança são perseguidos. Leitura do 8. Por meio da mídia e das redes sociais, nossos inimigos espalham mentiras e informações falsas sobre os irmãos que tomam a liderança na organização de Jeová. Alguns irmãos foram presos e acusados de serem criminosos. Mas isso não é novidade, porque os cristãos do passado enfrentaram algo parecido quando o apóstolo Paulo foi acusado injustamente e preso. Como eles reagiram? Pergunta do 8. O que pode acontecer com os irmãos que tomam a liderança na organização de Jeová? Então a resposta: eles podem ser presos e acusados de serem criminosos. Mas isso não é novidade, porque assim como aconteceu no passado com o apóstolo Paulo, a tendência é que aconteça hoje também, assim como está acontecendo. Leitura do 9.
Quando o apóstolo Paulo foi preso em Roma, alguns cristãos pararam de apoiá-lo. Por quê? Será que eles ficaram com vergonha de Paulo porque as pessoas o encaravam como um criminoso? Ou será que eles ficaram com medo achando que também seriam perseguidos? Não sabemos. Mas imagine como Paulo deve ter se sentido. Ele tinha passado por muita dificuldade e tinha até arriscado a vida por esses irmãos. Com certeza, não queremos ser como aqueles que abandonaram Paulo quando ele mais precisou. Então, do que devemos nos lembrar quando irmãos na liderança são perseguidos? Pergunta do 9. Como alguns cristãos reagiram quando Paulo foi preso? Então a resposta: provavelmente alguns ficaram com vergonha por ele ser encarado um criminoso, outros talvez ficaram com medo, achando que também seriam perseguidos. Então, com certeza, isso deve ter desanimado muito o apóstolo Paulo. Então, não podemos deixar que isso aconteça conosco. Leitura do 10. Lembre por que somos perseguidos e quem está por trás disso. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12: todos que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. Então, não é de admirar que Satanás ataque principalmente aqueles que têm responsabilidade na organização. A intenção dele é que esses irmãos deixem de ser leais a Jeová. Além disso, ele quer nos deixar desanimados e com medo. Pergunta do 10. Do que devemos nos lembrar quando irmãos na liderança são perseguidos? Então a resposta: devemos nos lembrar que é Satanás que está por trás disso. E ele faz esse ataque para que esses que tomam liderança na organização sejam presos e que assim desanime os outros por ficarem com medo. Leitura do 11. Continue ajudando seus irmãos e sendo leal a eles. No passado, um cristão chamado Onesíforo não agiu como aqueles cristãos que tinham parado de ajudar Paulo. A Bíblia diz que ele não se envergonhou por Paulo estar preso. Onesíforo procurou Paulo e, quando o encontrou, tentou ajudá-lo no que ele precisava. Ao fazer isso, Onesíforo arriscou a própria vida. O que aprendemos com isso? Não devemos deixar que o medo nos domine e nos impeça de ajudar os irmãos que estão sendo perseguidos. Em vez disso, devemos defendê-los e ajudá-los no que for necessário. Eles precisam muito do nosso amor e apoio. Pergunta: o que aprendemos com o exemplo de Onesíforo? Bem, aprendemos que ele não deixou o apóstolo Paulo só porque ele estava preso. Ele continuou ajudando em tudo o que ele precisava e arriscou a sua própria vida. Então, não podemos deixar que o medo nos domine e impeça de ajudar os nossos irmãos também, quando estão sendo perseguidos. Leitura do 12. Veja o exemplo de nossos irmãos e irmãs na Rússia. Quando alguns de nossos irmãos são levados para o tribunal para serem julgados, os irmãos fazem questão de ir apoiá-los. Qual é a lição? Quando aqueles que estão na liderança são difamados, presos ou perseguidos, não fique com medo. Ore por eles, dê apoio à família deles e pense em outras maneiras de ajudar. Pergunta: o que aprendemos com os irmãos da Rússia? Então aprendemos que quando nossos irmãos são da liderança, se eles forem difamados, se forem presos ou perseguidos, não podemos ficar com medo. Devemos continuar dando apoio a eles, apoio à sua família e ajudando no que for possível. Subtítulo: quando outros nos criticam. Alguns parentes, colegas de trabalho ou de escola podem nos criticar porque pregamos e vivemos de acordo com as leis de Jeová. Talvez eles digam: eu gosto de você, mas o problema é a sua religião. Parece que vocês pararam no tempo, não podem fazer nada. Outros talvez critiquem a questão da desassociação, dizendo: vocês pregam o amor, mas olha como tratam quem foi desassociado. Esse tipo de comentário pode colocar dúvidas em nossa mente, como: será que Jeová exige demais de mim?
Será que a organização deveria ser mais liberal? Se estiver passando por uma situação assim, como você pode continuar chegado a Jeová e a sua organização? Pergunta: como as críticas podem afetar nossa confiança em Jeová e na sua organização? Então a resposta: algumas críticas podem afetar a nossa mente, a nossa consciência e até talvez a se perguntar, né? Será que Jeová realmente exige demais de mim? Será que a organização podia ser mais liberal? Então, se estivermos passando por algum pensamento similar a esses, devemos realmente estar chegados a Jeová e a sua organização. Leitura do 14. Esteja decidido a fazer o que Jeová diz que é certo. Jó sempre seguiu os padrões de Jeová, apesar de ser criticado por causa disso. Um dos falsos amigos dele tentou convencê-lo de uma mentira, dizendo que para Deus não importava se o que Jó fazia era certo ou errado. Mas Jó não acreditou nessa mentira. Ele sabia que os padrões de Jeová sempre estão certos. E ele estava decidido a viver de acordo com esses padrões. Jó não deixou que nada nem ninguém o fizesse mudar de ideia. O que aprendemos com isso? Não deixe que zombarias e críticas façam você duvidar dos padrões de Jeová. Pense em tudo que você já passou na vida. Você deve ter percebido que os padrões de Jeová fazem sentido e são para o nosso bem. Então, esteja decidido a apoiar a organização que segue de perto esses padrões. Daí, não importa o que outros falarem, nada nem ninguém poderá separar você de Jeová. Então, a pergunta do 14. Como devemos reagir quando outros nos criticam por vivermos de acordo com os padrões de Jeová? Então, a resposta: devemos fazer exatamente como Jó fez. Ele não mudou a sua opinião, continuou seguindo os padrões de Jeová. Então, não podemos deixar que zombarias e críticas façam a gente duvidar dos padrões de Jeová. Precisamos continuar estudando, lendo, orando e meditando, para que assim sempre possamos tomar as melhores decisões e estar apoiando a organização de Jeová e alegrando o coração de nosso Deus. Leitura do 15. Veja o que aconteceu com Brigitte, uma irmã na Índia que sofreu oposição e zombaria da família. Pouco depois do seu batismo, em 1997, o marido de Brigitte, que não era uma testemunha de Jeová, perdeu o emprego. Por causa disso, eles tiveram de ir morar com os pais dele em outra cidade. Ali, Brigitte enfrentou desafios ainda maiores. Como o marido estava desempregado, ela tinha que trabalhar o dia inteiro para sustentar a família. O salão do reino mais perto ficava a uns 350 quilômetros de distância, e a família do marido se opôs bastante por causa de suas crenças. A situação ficou tão ruim que Brigitte e sua família tiveram que se mudar de novo. Então, de repente, seu marido morreu. Depois, uma de suas filhas morreu de câncer com apenas 12 anos de idade. Para piorar, os parentes de Brigitte disseram que todas aquelas tragédias era culpa dela e que nada daquilo teria acontecido se ela não tivesse se tornado testemunha de Jeová. Mesmo assim, ela continuou confiando em Jeová e não se afastou de sua organização. Pergunta: por que Brigitte sofreu oposição? Então a resposta: primeiro, porque ela era uma testemunha de Jeová. Então, por passar por uma situação difícil, ela teve que morar com a família do seu marido. Mas eles pegavam muito no pé dela, né? Criticavam muito a organização que ela seguia. Então ela trabalhava muito, o salão do reino era muito distante, e por passar por tanta dificuldade nesse local, ela teve que se mudar mais uma vez. Então, o marido dela faleceu, depois sua filha de 12 anos também faleceu com câncer, mas mesmo assim, ela não deixou se abalar e continuou confiando em Jeová e não se afastou da sua organização. Leitura do 16. Visto que Brigitte morava muito longe da congregação,
Um superintendente de circuito a incentivou a pregar onde ela morava e a realizar reuniões em sua própria casa. No início, ela achou que isso seria muito difícil. Mesmo assim, ela decidiu seguir o conselho. Brigitte realizava as reuniões em casa, fazia regularmente adoração em família com suas filhas e pregava. Qual foi o resultado? Ela conseguiu dirigir muitos estudos bíblicos e vários de seus estudantes foram batizados. Em 2005, ela começou a servir como pioneira regular. Por ter confiado em Jeová e ter sido leal à sua organização, Brigitte foi recompensada. Suas filhas servem fielmente a Jeová e hoje há 2 congregações naquele território. Brigitte tem certeza de que Jeová deu a ela forças para lidar com as dificuldades e perseverar apesar das críticas da família. Pergunta: como Brigitte foi abençoada por permanecer leal a Jeová e a sua organização? Então a resposta: por ela morar muito distante, ela foi incentivada a se reunir e pregar aonde ela morava. E por fazer isso, ela conseguiu abrir muitos estudos bíblicos onde muitos foram batizados. Em 2005, ela começou a servir como pioneira. As suas 2 filhas servem lealmente a Jeová e hoje naquele território tem 2 congregações. Isso só se deu porque ela enfrentou as suas dificuldades e continuou perseverando, apesar das críticas da família. Subtítulo: permaneça leal a Jeová e a sua organização. O que Satanás mais quer é nos separar de Jeová. Como vimos, ele usa as dificuldades da vida para nos fazer pensar que Jeová nos abandonou. A intenção dele é nos fazer acreditar que continuar leal à organização de Jeová só vai tornar tudo muito difícil. Tudo mais difícil. Ele também tenta nos deixar com medo quando irmãos na liderança são difamados, perseguidos ou presos. E, por meio de críticas e zombarias, ele tenta abalar nossa confiança nos padrões de Jeová e na sua organização. Mas nós conhecemos muito bem as táticas de Satanás e não somos enganados. Esteja decidido a rejeitar as mentiras de Satanás e continuar leal a Jeová e a sua organização. Lembre-se, Jeová nunca vai te abandonar. Então, não deixe que nada, nem ninguém, separe você de Jeová. Pergunta do 17. O que precisamos estar decididos a fazer? Então a resposta: devemos estar decididos a rejeitar as mentiras de Satanás, a continuar leal a Jeová e a sua organização. Leitura do 18. Neste estudo, vimos alguns desafios que vêm de fora da congregação, mas nossa confiança em Jeová e em sua organização também pode ser testada por desafios que vêm de dentro da congregação. Como podemos lidar com esses desafios? Vamos ver isso no próximo estudo. Pergunta: o que vamos ver no próximo estudo? Então, a resposta: vamos ver como podemos lidar com desafios que vêm de dentro da congregação. As perguntas de recapitulação: como podemos nos manter achegados a Jeová e a sua organização quando passamos por dificuldades? Bem, a resposta: então podemos fazer isso por orar a Jeová de todo o coração, pedir a ajuda dele e continuar tendo uma boa rotina espiritual. A segunda pergunta: como podemos nos manter achegados a Jeová e a sua organização quando irmãos na liderança são perseguidos? Então a resposta: podemos nos lembrar que quem está por trás de tudo isso é Satanás, o diabo, com o único objetivo de enfraquecer a nossa fé e deixar de acreditar tanto em Jeová como na sua organização. Então precisamos continuar ajudando nossos irmãos, sendo leal a Jeová e a sua organização. E a última pergunta: como podemos nos manter achegados a Jeová e a sua organização quando enfrentamos críticas e zombaria? Então podemos fazer assim como Jó, não acreditar no que ouvimos, independente se é nosso amigo ou não. Devemos estar decididos a fazer o que Jeová diz que é certo
e sempre aplicar na nossa vida os padrões justos de Jeová, para que assim possamos estar decididos sempre a confiar em Jeová e na sua organização. Então, meus queridos e amados amigos e irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo. Espero que de alguma forma possa contribuir para a sua preparação. Então vamos finalizar nosso estudo com uma oração. Eterno Deus e Pai Jeová, muito obrigado nesse momento por esse estudo que acabamos de ter, por o Senhor ter permeado com o seu Espírito Santo e assim fazer com que essas informações possam ficar bem gravadinhas em nossas mentes, nossos corações, que possamos preparar bem essa matéria, para que assim possamos não só nos fortalecer, mas como fortalecer também os nossos irmãos da congregação. Sabemos que muitos irmãos hoje estão passando por dificuldade, desde desafios de zombaria, crítica, perseguição e prisão, que o Senhor possa continuar derramando o seu Espírito Santo nesses irmãos, para que eles possam continuar firmes na fé e não deixar que nada abale a sua confiança em Jeová e na sua organização. Nos ajude também a ter esse zelo, para que sempre possamos continuar tomando as melhores decisões, que é fazer a sua vontade. Obrigado, Pai, por tudo. Nada do Senhor nós merecemos, somos pecadores, falhos e errantes, mas qualquer coisa que nós lhe pedimos é sempre em nome e mérito do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.